Salve, salve, noveleiros! Há uns anos atrás existia um programa dentro do Video Show, que na verdade era um quadro chamado Videogame, apresentado pela Angélica. Alguém se lembra? Pois é, eu fui parar no videogame. Não ganhei, mas eu vou contar pra vocês como eu fui parar no videogame. E para você que estava zapeando o YouTube e acabou caindo neste canal, seja muito bem-vindo a mais um Noveleiro das 9. Mas antes de contar para vocês como eu fui parar no videogame, eu peço a você que é novo aqui, que se inscreva para ajudar o canal, dê o seu like, ative as notificações, compartilhe os vídeos nas redes sociais e faça aqui embaixo do vídeo os seus comentários. Antes de começar o videogame, na verdade existia o Teletrivia, que era um programa apresentado pelo Miguel Falabella aos sábados, e era com anônimos. Aí o programa acabou. Depois de um tempo, o programa voltou a ser apresentado, na verdade o quadro voltou a ser apresentado no Video Show, diariamente, com os famosos. Diretores, atores, modelos, cantores, e assim foi por um tempo. Aí eu estava de férias. Foi isso? Eu tava de férias, vendo o video show, nem me lembro onde eu tava, mas eu tava assistindo o video show, e eles anunciaram que a partir de uma determinada data, se eu não me engano foi maio de 2009, eles iam começar a fazer o videogame diariamente com anônimos. Aí eu falei, opa, é a minha chance. Aí eu peguei, entrei no site do video show, fiz o meu cadastro em maio, e esqueci. Fiz o cadastro e esqueci. Eles não me chamavam, eu acabei esquecendo. Aí quando foi no mesmo ano, em novembro, quando foi em novembro, um dia depois do meu aniversário, o telefone toca, aí quando eu atendo, alô, poderia falar com o Alex? Eu falei, é ele. Aí a pessoa do outro lado se identificou, eu sou o fulano de tal, produtor do videogame, eu queria saber se você quer participar do videogame. Aí eu falei, na hora eu falei, é pegadinha? Aí falaram, não é pegadinha. Aí ele trocou uma ideia comigo, conversou comigo, e aí ele marcou uma data para eu ir no Projac e fazer uma entrevista com o diretor do programa, Alexandre Lanes. Aí eu falei para ele que aquela data para mim era ruim por causa do trabalho, então a gente acabou entrando num acordo, ele marcou um horário para mim, eu consegui sair do trabalho um pouco mais cedo, e aí fui na data marcada para o Projac para poder fazer a entrevista e uma dinâmica com o diretor do programa. Aí quando eu cheguei no Projac, o pessoal estava saindo já, o pessoal que tinha ido para fazer a entrevista já estava saindo e eu fui o último a chegar. Aí quando eu cheguei lá, eu fui recebido, né, pelo produtor. Ele me deu uma prova para fazer, eu fiz uma prova, né? Você tinha que fazer uma prova. Se eu não me engano, eram 50 perguntas. 50 perguntas de televisão. Não me lembro as perguntas. Eu sei que eu fiz, entreguei para ele, ele entrou para uma sala, eu fiquei aguardando. Aí daqui a pouco ele voltou, ele falou assim, ó, a nota foi maneira, hein? Eu devo ter acertado uns 95% da prova. Aí entrei numa outra sala, aí o diretor estava lá sentado. Sério? Aí falou comigo, eu sentei. O produtor aqui do lado de cá, o diretor aqui sentado no sofá e eu numa cadeira de frente para os dois, na verdade, né? Aí o diretor me orientou que ele ia me fazer algumas perguntas e eu tinha que responder olhando para a câmera. Aí perguntou o nome, perguntou o que eu fazia, perguntou onde eu morava, coisa e tal, né? Que é de praxe. Aí, do nada, foi 3 tiros. Ele me fez 3 perguntas de novela, né, claro. E aí ele perguntou, eu pá, respondi. Ele perguntou, pá, respondi. Ele perguntou. Na terceira, quando eu respondi, ele tava com um bolo de papel, assim, um rolo, né, papel enrolado na mão. Respondi a terceira pergunta, ele jogou o rolo no chão. No chão não, jogou o rolo no sofá. E falou, Rafael,
acabou, ele tá dentro. Aí eu olhei pro produtor e falei assim, não entendi. Ele falou assim, não, porque ele fez essa pergunta hoje o dia inteiro, as 3 perguntas o dia inteiro e ninguém respondeu. E você respondeu muito rápido. Aí, beleza. Aí marcou o dia da gravação, era acho que uma semana depois, em dezembro já. Me ligaram em novembro, aí eu fiz porque meu aniversário é no final de novembro. Aí eu fiz a entrevista, numa semana seguinte, já era início de dezembro, a gravação foi, se eu não me engano, no dia 15 de dezembro de 2009, por aí. Foi acho que mais ou menos isso. Tá. Aí me ligaram depois para poder confirmar o dia da gravação e falando que eu podia levar 15 pessoas para fazer a minha torcida. Então, como eu moro aqui no Rio mesmo, era muito mais fácil levar uma mini caravana. Aí chegou o dia da gravação, né? Aí minha mãe, na época o participante podia levar um nerd, aí eu levei minha mãe para ela poder ter os 15 minutinhos dela de fama na Globo. Aí nós fomos pro Projac, chegamos lá, bem recebido. A gravação ia começar às 4 horas da tarde, eles mandaram a gente chegar 11 horas da manhã. Aí a gente chegou lá, aquela coisa toda, espera aqui, espera ali, vai almoçar, volta pro camarim, aí conhece os outros participantes, aí conversa com todo mundo. O produtor, ele explica pra gente como é que funciona a gravação, como é que é a dinâmica, explica direitinho pra gente. E ele falou, quando a Angélica falar com vocês, vocês falem, porque não é legal ficar dando branco, né? Então tem que falar, tem que conversar com ela. Aí beleza, deu a hora da gravação, um grupo foi gravar antes, ela gravava 2 programas por dia, na verdade 2 semanas, né? Cada grupo era uma semana, então ela gravava 2 semanas em um dia. Aí, tá, fomos pro estúdio, aquela caravana. E eu doido pra ver a Angélica, doido. Aí, fomos pro estúdio. Aí chegou no estúdio, aí bota microfone, o pessoal animado, a torcida animada, minha mãe sentou no lugarzinho dela lá e tal, os outros nerds. E aí, todo mundo já pronto. Começa a tocar uma música lá, todo mundo batendo palma, super animado. Daqui a pouco vem a Angélica. Oi! Boa tarde! Aí eu comecei a tremer. Eu tremia, mas eu tremia. E o amigo meu que tava na plateia, ele gritando meu nome, Alex, tu tá tremendo, para de tremer. E eu tremia. E eles colocavam os participantes exatamente na ordem alfabética. Eu era o primeiro. Alex, eu era o primeiro. Aí a Angélica veio falar comigo. Aí ela começou aquela entrevistazinha e tal. E eu nervoso e comecei a falar e falei um monte de merda. Falei um monte de merda. Aí ela passou para os outros participantes e assim foi. E aí o programa começou. Aí beleza, segunda-feira, né? Aí o programa ele era gravado direto e tinha os cortes. Né? Hoje é segunda-feira, então a gente vai gravar isso assim, blá, blá, blá. E aí começavam as perguntas. Eu me lembro que na época, antes de ir para a gravação, eles tinham me perguntado sobre o que eu queria responder. Eu falei que eu queria responder sobre o clone. Beleza. E aí responderam sobre chocolate com pimenta, responderam sobre Tieta, e assim foi. Cada um escolheu o que queria responder. Aí, beleza. Vê a primeira pergunta, chicotada. Eu errei. Vê a segunda pergunta, eu errei. E aí, por fim, teve a eliminação. Aí a menina do meu lado foi eliminada porque ela estava com menos pontos que eu. Aí ela vazou. Deu uma pequena pausa. A Angélica sai, né, como se tivesse tchau, até amanhã. Ela sai, aí a menina sai do estúdio, volta pro camarim. Que não pode ficar no estúdio assistindo. Eu até fiquei, sacanagem, a gente não pode assistir? Não pode, porque aí me explicaram que se a Dona Maria tá vendo o programa, ela fala assim, ué, Mas o Joãozinho não saiu agora? O que ele tá fazendo ali na arquibancada? aí eles não deixam. Aí beleza, aí terça-feira, né, a gravação de terça-feira,
Aí o convidado daquele dia era o diretor Denis Carvalho. E aí toma ali pergunta verdadeiro ou falso, e eu só me ferrando, só me ferrando. Moral da história. Eu fui eliminado na terça-feira. Eliminado na terça-feira. Não cheguei nem na final. Mas por que eu não cheguei na final? Por quê? Aí quando chegou no camarim, né, a gente fica assistindo a gravação de dentro do camarim. Eu e minha mãe, a gente saiu do estúdio, fomos pro camarim e a gente fica assistindo lá de dentro. E lá dentro do camarim, todas as perguntas que a Angélica fazia, eu respondia. Tudo que ela perguntava pros outros, eu respondia. E aí o produtor, quando entrou no camarim, eu falei, aí ele viu respondendo e ele falou assim, por que tu não respondeu assim? Lá na hora da gravação. Aí eu falei, não sei. As perguntas que me fizeram não foram fáceis. Aí eu perguntei para ele como é que funcionava. Aí ele me explicou. De acordo com o teste de cada participante, né, tinham os roteiristas. Um roteirista para cada participante. De acordo com o teste, eles faziam a pergunta de conforme foi o teste da pessoa. E como o meu tinha sido muito bom, eles botaram pergunta para me arrepiar. E aí eles me arrepiaram. A gente não tem acesso à Angélica, né? Porque a gente entra por um lado e ela entra por outro. E aí na hora de sair, a gente sai por esse lado e ela sai por esse aqui. Então o camarim dela fica blindado, é longe. Eu fiquei muito frustrado porque eu era muito louco por ela e eu queria muito tirar uma foto e não consegui tirar foto com ela. Aí tá, aquela coisa toda, aquele alvoroço no camarim, o programa já tinha acabado a gravação, o pessoal foi saindo, eu muito frustrado porque eu perdi, porque na verdade eu tinha feito uma prova muito boa, eu tinha feito um teste muito bom, eu respondi as dinâmicas que aconteceram antes da gravação, e chegou na hora lá, tomei bonito. Aí veio isso aqui, parar na minha mão. A fichinha que a Angélica segurava. Atrás ela é assim, ó. Assim. Aí aqui tá o roteirinho dela e tal, o nome das pessoas, o que as pessoas fazem. Só que aqui tá assim o roteiro dela. Eu só tô com a ficha mesmo, que tá comigo já há quase 9 anos. Guardo isso aqui, sabe, como se fosse um troféu, ó. E aí, como que isso foi parar na minha mão? Como isso foi parar na minha mão? O produtor, né, entrou no camarim, ele tinha um bolo disso aqui na mão, era uma coisa assim. E aí eu bati o olhão e falei assim, eu preciso disso para tirar uma foto. Aí ele falou assim, tá, tudo bem. Aí ele deu na minha mão para eu tirar a foto. Meu Deus. Aí eu peguei isso aqui para tirar a foto. E aí eu perguntei, posso ficar? Aí ele falou, não. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu ficar com isso. Ele falou assim, não pode. Mas se sumir, né? O que a gente pode fazer? Aí eu falei, tá. Aí eu peguei, disfarcei e fiquei tirando várias fotos. Aí o pessoal pediu para tirar foto. Uma menina percebeu que eu já ia surrupiar. Ela foi e pegou. Ela pegou, quando ela ia botar na bolsa, eu falei, ops, é meu, pode me devolvendo. Peguei, botei na minha bolsa e ó, fui embora. E foi assim que eu participei do videogame.